Olá pessoal, sou Leandro dos Anjos. Nessa aula de hoje nós iremos falar das origens aos dias de hoje, essa aula destinada ao pessoal do terceiro ano A, e nós vamos falar sobre como surgiu a vida aqui na Terra. Bom, será que a Terra sempre foi como nós conhecemos hoje? Como se originaram os primeiros seres vivos? Como teriam esses seres evoluídos gerado a imensa diversidade de formas vivas que habitam hoje o nosso planeta? Bom, desde a antiguidade essas questões elas preocupavam o ser humano, mas respondê-las nunca foi fácil, pois não é possível retroceder, ou seja, voltar ao passado, ver como a vida se originou e evoluiu. Então, no entanto, é possível pautar nossos conhecimentos em quê? Em evidências geológicas, químicas, físicas e biológicas observadas e baseadas em fatos para tentar propor hipóteses sobre essa origem, sobre a origem da vida, certo? Então, a astrobiologia, que é uma área crescente dentro da ciência, ela investiga a origem da evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Ela é um campo de estudo interdisciplinar, que estuda outras áreas, como as ciências, a física, a química, e emprega ferramentas matemáticas e computacionais para o tratamento de dados elaborados e elaboração de modelos. Então, vamos ver como se falar um pouco sobre a origem dos seres vivos. Em textos literários antigos, nós encontramos citações sobre a origem dos sapos a partir da lama. Essa noção de que os seres vivos eles surgem à vida a partir da matéria inanimada, ou seja, dos elementos não vivos, ela perdurou desde a antiguidade até o século XIX, até pouco tempo. Então, ela ficou, esse período, essa ideia ela ficou conhecida como a teoria da geração espontânea ou também a biogênese. Ou seja, essa ideia ela dizia que a biogênese dizia que os seres vivos eles surgem a partir da matéria inanimada, ou seja, da matéria não viva. E também surgiu depois surgiu a biogênese, que é essa teoria da biogênese. Ela relata que um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo pré-existente. Então, a partir daí surgiram vários estudiosos que discutiram sobre a biogênese e a biogênese. E com isso houve alguns experimentos para comprovar. Os cientistas eles fizeram alguns experimentos para comprovar sua versão, quem estava certo e quem estava errado. Vamos resumir um pouco, falar agora sobre o experimento de Reddy. Em 1668, Francisco Reddy ele investigou a suposta origem de vermes na carne em decomposição. Na época, o surgimento desses vermes era interpretado como fruto da geração espontânea, ou seja, eles geravam a partir da matéria morta. No entanto, Reddy ele questionou essa interpretação, pois notava que moscas elas são atraídas pelos corpos em decomposição e neles elas colocavam os seus ovos. E desses ovos surgem as larvas que se transformavam em moscas adultas. Como as larvas são vermiformes, os vermes
que ocorrem nos corpos em decomposição nada mais seria que as larvas de moscas. Ou seja, Redi ele concluiu então que essas larvas elas não surgem espontaneamente como defendia a teoria da abiogênese. Ele concluiu que elas surgiam a partir das moscas, dos ovos, no resultante da eclosão dos ovos posto por moscas atraídas pelo corpo em decomposição. Mas para testar essa hipótese, Redi ele fez o que? Ele realizou um experimento, ou seja, ele colocou um pedaço de carne crua dentro de um frasco, deixando alguns cobertos com gaze e outros completamente abertos. De acordo com a teoria da abiogênese, o que ia aparecer aqui? Deveriam surgir vermes ou nascer moscas a partir da decomposição da carne. Decomposição da própria carne, tanto em frascos abertos quanto em frascos cobertos com gaze. Isso, entretanto, não aconteceu. Nos frascos mantidos abertos, Redi verificou ovos, larvas, moscas e moscas sobre a carne, mas nos frascos cobertos com gaze, nenhuma dessas formas foi encontrada. Não foi encontrada as larvas, certo? Então, esse experimento ele apoiou a hipótese de Redi e mostrou que não havia geração espontânea de vermes em corpos em decomposição. Entretanto, para outros casos, Redi aceitava a ideia de geração espontânea. Por exemplo, para ele, essa ideia explicaria o surgimento de vermes parasitas do intestino humano. Ou seja, Redi ele aceitava por uma parte, mas por outra ele observou que essas larvas surgiam de outro ser vivo. Na época, Redi ele realizou seus experimentos. O microscópio ele já havia sido inventado e micro-organismos já haviam sido observados. Muitas discussões também ela foi gerada sobre a origem dessas formas de vida, que na época eram chamadas de animáculos ou infusórios, que hoje nós chamamos de micro-organismos, certo? Então, logo depois desse experimento vieram outros estudiosos, Nidian e Spallanzani, que eles realizaram também seus experimentos. John Nidian ele começou a desenvolver seu interesse pela natureza. Ele observando e descrevendo com auxílio dos microscópios que já tinham sido inventados nessa época, ele observava pequenos seres com movimento, os quais eram na época chamados de animáculos. Ele desenvolveu uma série de experimentos que, segundo sua ideia, trazia evidências de que os animáculos eram gerados espontaneamente. Em seu principal experimento, apresentado em 1748, Nidian ele preparava um caldo de carne de carneiro e o distribuía ainda quente em diversos frascos, que eram fechados com rolha e deixado em frascos, em diversos frascos, que eram fechados com rolha e deixado em repouso. Ele deixava em repouso por alguns dias. Desse modo, ele pretendia descobrir se essas formas de vida eram produzidas a partir de algo de fora dos frascos ou a partir do próprio caldo nutritivo. Ao examinar essas soluções ao microscópio, Nidian observava animáculos, o que fazia concluir que eles tinham surgido espontaneamente dos caldos. Diante
desses resultados, Nidian interpretou que a solução nutritiva continha uma força vital responsável pelo surgimento das formas de vida. Então, Nidian também defendia a geração espontânea, a abiogênese. Nessa época, o naturalista italiano Lazzaro Spallanzani e alguns outros cientistas contestavam as interpretações de Nidian. E eles consideravam que os seres microscópicos observados por Nidian poderiam vir de ovos que estavam no ar, nas paredes dos frascos ou no próprio caldo. Spallanzani era adepto da teoria da biogênese, ou seja, Spallanzani ele defendia a biogênese, a teoria que um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo. Spallanzani ele repetiu esse experimento de Nidian com algumas modificações e obteve resultados diferentes. Em seus experimentos ele colocou substâncias nutritivas em balões de vidro, submeteu-os à fervura e em seguida fechou-os usando um maçarico que derretia o próprio vidro do balão e o selava hermeticamente, deixava esfriar por alguns dias e então abria os frascos e observava o líquido ao microscópio, nenhum organismo, e observava que nenhum organismo estava presente. Spallanzani ele defendeu seus resultados em uma publicação no ano de 1765, explicando que Nidian ele não havia fervido sua solução nutritiva por tempo suficientemente logo para matar todos os animáculos existentes nele e assim esterilizá-la. Nidian, em 1769, ele respondeu a essa crítica dizendo que, ao ferver por muito tempo as substâncias nutritivas, Spallanzani ele havia destruído a força vital e fechado os frascos hermeticamente tornava o ar desfavorável ao aparecimento da vida. Spallanzani fez outros experimentos para combater as críticas de Nidian, mas a controvérsia entre eles naquela época não se resolveu. Nidian e Spallanzani eram experimentadores muito competentes que utilizavam técnicas e metodologias inovadoras para o período histórico em que eles viveram. Os dois eles fizeram diversos experimentos para testar suas ideias, mas nenhum deles abandonou suas hipóteses, mesmo após as análises de resultados. Nessa época surgiu outro pesquisador, o Louis Pasteur. Pasteur ele realizou experimentos com balões de vidros e infusões aplicando a técnica de Spallanzani para explicar o pescoço do balão com o uso do fogo. No caso de Pasteur, o pescoço era curvo e mantido aberto, sendo chamado de pescoço de cisne. Então, os experimentos no balão intacto, ele colocou-se um líquido nutritivo dentro de um balão com um pescoço longo. Ele estima-se que o pescoço do balão, após o aquecimento, formando um tubo fino e curvo. Em seguida, ele submete-se a um líquido contido no balão à fervura. A fervura mata todos os micro-organismos e o líquido torna-se estéril.
Aí vemos aqui a água acumulada. Após a fervura, ele deixa-se o balão resfriar. Com o resfriamento, a condensação da água no tubo, a água condensada ajuda a manter partículas e impede a entrada de micro-organismos presentes no ar. Um dos vasos, ele mantém-se o balão intacto. Ele verifica-se que mesmo depois de muito tempo o líquido permanece estéril, ou seja, o líquido não fica contaminado. E no outro, ele quebra o pescoço do balão e após algum tempo verifica-se que há o desenvolvimento de micro-organismos. Então, Spallanzani, ele fez de uma forma diferente. Ou seja, no balão intacto, esses micro-organismos, eles não conseguem chegar ao líquido nutritivo e estéril, pois eles ficam retidos no filtro formado pelas gotículas de água surgidas no pescoço do balão durante o resfriamento. Já nos frascos em que o pescoço é quebrado, esse filtro ele deixa de existir e os micro-organismos presentes no ar eles podem entrar em contato com o líquido nutritivo, onde eles vão se proliferar ao encontrar condições adequadas para o seu desenvolvimento. Assim, o ar ele contém micro-organismos que se desenvolvem no líquido nutritivo. Ou seja, não há uma força vital, como dizem os defensores da abiogênese. Os experimentos realizados por Pasteur contribuíram para reforçar a hipótese da biogênese, que passou a ser a mais aceita. Outros pesquisadores ainda continuaram a defender a teoria da geração espontânea por algum tempo, e travando debates dolorosos com Pasteur. Então, esses são alguns dos principais defensores de biogênese e abiogênese, certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto e eu espero que vocês tenham entendido um pouco e até a próxima aula.